46 já. Já, 46. Meu Deus. Tá quase chegando ao fim. Mas não se preocupem porque não é nem o fim do fim e nem o começo do fim. O primeiro ano ainda vai ter o segundo, o terceiro, e aí nós temos muitas coisas novas para estudar. Mas nós percebemos o seguinte, que na unidade 3 os assuntos são meio diversificados. Verdade, né? Só que nós mexemos numa casa de marimbondos. Nós mexemos lá no triângulo retângulo, falando de Pitágoras. E aí Pitágoras falou assim, olha, já que vocês mexeram no triângulo, vai ter que mexer nas relações métricas, né, relacionadas aos lados, quando nós temos uma altura relativa à hipotenusa. Quando nós pensávamos que íamos mudar de assunto, Pitágoras falou o quê? Não, não, não. Já que vocês trabalharam com os lados, também tem que trabalhar com os ângulos. Ah, então quer dizer que a gente continua falando do triângulo retângulo? Continuamos. Continuamos. Agora muda um pouquinho o assunto, mas continua sendo trabalhado dentro do triângulo retângulo. Isso tá? mesmo. Então vamos lá, aula de número 46. A gente tem muita coisa para estudar. Vamos ver? Na aula de número 46.1, nós vamos trabalhar relações trigonométricas na sua primeira parte. E esse trigonométrica não vem de trigo não, Não, gente? não. A gente vai ver o índice de subida, a ideia de tangente, tá bom? Também a ideia do de seno e a ideia de cosseno. A galera já viu um pedacinho disso aqui, né? Uma introdução lá no nono ano, né? Isso. E claro que agora, no primeirão, a gente aprofunda os conhecimentos, certo? Certo. Habilidades da aula de hoje. Entender as relações trigonométricas no triângulo retângulo, as razões seno, a razão cosseno e a razão tangente. Beleza! Então, saindo da cartola, a gente vai ter a parte das trigonometrias agora. Relações trigonométricas na sua parte 1, beleza? E o professor Maurício pergunta para vocês. Afinal, o que é trigonometria? Ixi, Maria, trigonometria, olha, duplicou. Ó, ensaiou direitinho, né? Veio com a mesma. Então, trigonometria, será que vem de onde, né? De onde sai essa ideia? Será que você aí sabe? Será que as pessoas na comunidade, nas ruas, sabem o significado de trigonometria? A gente fez uma pesquisa. Fizemos. Vamos ver então lá, o resultado? Trigonometria. Ô, palavrinha difícil, hein? Falei comigo. Trigonometria. Saiu? Mas você sabe o que é trigonometria? Não, não sei o que é trigonometria. Não sei o que é trigonometria. Não sei o que é trigonometria. Não sei o que é trigonometria, não. A palavra trigonometria tem origem grega e é formada por 3 radicais. Tri igual a 3, gonos igual a ângulo e metron igual medida. Daí o seu significado, medida de triângulos. Estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Olha aí, legal, né? Então tá trazendo já aí o significado, né? Vocês viram que as pessoas ficaram meio, a maioria, em dúvida, né? Não sabe explicar, não tem conhecimento, muitas das vezes não lembra. Mas e aí? Você, aluno do primeiro ano da mediação tecnológica, precisa entender o que é essa tal de trigonometria, né? E como ela é aplicada no dia a dia, em situações do cotidiano aí práticas para você entender melhor. E a pergunta que muitos se fazem sempre é essa. E no dia a dia? Uai, quem nunca passou, né, numa avenida aí perto onde você mora e aí não observou aquele rapazinho no meio da rua com um tripézinho e uma maquinazinha assim em cima? Ali é uma aplicação de trigonometria. Ou, de repente, você tem lá o lote e precisou ir ao INCRA solicitar a demarcação desse lote. Quando o técnico do INCRA vai ao lote, ele leva também esse tripé, né, com essa máquina, uma máquina de topografia. E tem uma outra máquina lá que eu não lembro o nome, que é para fazer as marcações certinhas, as medições, né, que trabalha hoje só com medidas angulares. Não trabalhamos mais com aquelas medidas da topografia que vocês jogavam uma linha vermelha, né, imaginária, e ia marcando os piquetes. Não, agora é só mesmo com ângulos. Pois é, e aí? Trigonometria. Isso tem envolvimento aí da matemática, né? Vamos lá então, vamos aos significados e os conceitos para depois a gente praticar, tá? Significados de trigonometria. Nós vimos no vídeo lá, de maneira bem clara, não é? O desmembramento do nome.
A palavra trigonometria, ela tem 3 termos gregos, nós vimos isso no vídeo, né? O tri é 3, gonos é o significado de ângulos e metron, a abreviação de medir, ou seja, vamos trabalhar com medidas angulares. Então vocês já sabem, né? As relações métricas trabalham com a relação às medidas dos lados do triângulo e a relação trigonométrica vai trabalhar com as medidas dos ângulos destes triângulos. Vamos ver aqui 2 tipos de rampa. Temos aqui a rampa A e temos aqui a rampa B. Como nós havíamos colocado lá no começo da aula, né, nós vamos trabalhar a questão do índice de subida, ou seja, com relação à inclinação. E é a primeira pergunta que nós fazemos. Qual delas é mais inclinada? Você olha para a figura, pensa direitinho e me diz qual delas tem uma inclinação maior, qual delas é a mais inclinada. Para você pensar nessa parte de inclinação, para ver qual é a mais inclinada, você pensa assim, em qual delas eu vou ter mais dificuldade para chegar do solo até a parte mais alta, do solo até a parte mais alta. Qual delas é a mais inclinada? Vamos adiante. Sem conhecer os ângulos de subida, como saber qual delas é a mais inclinada? Como ter essa visão de inclinação? Pois é, né? A gente tem situações como essa que envolvem lados e ângulos de um triângulo podem ser resolvidas com a trigonometria. Tem casos que só de olhar a gente sabe, né? Que a rampa A é mais inclinada que a B. Pois é. Mas e se fosse pouca coisa de diferença? Como a gente poderia saber, descobrir? né? Se aqui a gente tivesse um ângulo bem semelhante, né? Algo assim, né? Como que a gente saberia qual delas é mais inclinada? Quem vai me dar essa resposta é o uso da trigonometria, né? Legal, então a gente vai poder saber esses detalhes com precisão usando os cálculos da trigonometria. Visualmente falando, a gente saberia que dizer que a A é mais inclinada que a B, né? Mais íngreme, a gente fala, né? Na trigonometria, né, possui diversas aplicações no cotidiano, abrange várias áreas, como por exemplo, vamos ver aqui, ó, a astronomia, a física, a geometria. Geometria é normal, matemática, tradicional, né? Aí nós temos na parte de navegação e na parte de, né, de aviação. Todas elas usam. Né? Mas o que eu vou destacar aqui melhor para vocês é justamente esse ponto da navegação e da astronomia. Por quê? Porque mesmo antes de todo esse avanço tecnológico, os grandes navegadores e os grandes astrônomos já faziam, né, análise de distâncias entre estrelas, entre planetas, só usando trigonometria. A gente fala de distâncias inacessíveis, né? Isso, sem muita precisão tecnológica, porque hoje nós temos aparelhos já que você foca ali, né? Tem até celular que tem esse dispositivo de você focar aqui e já te diz a distância onde você está até o ponto que você está marcando. As próprias trenas, né? Tem trena laser agora, né? Pois é, que a gente encosta aqui e até o outro lado da sala já dá a dimensão. Não precisa estar esticando, segurando, correndo risco de se cortar. Mas o uso da trigonometria já ajudou muita gente. Nossa e continua Senhora. Ajudando, principalmente na parte da construção civil, tá certo? Vamos lá, então, aí agora a gente vai ver o índice de subida. Então, o que isso significa, e né? o que tem a ver com trigonometria? Bora ver então, olha lá no slide. No índice de subida a gente começa assim. Observe a rampa abaixo. Nós temos uma certa altura e nós temos um certo afastamento, até onde vai começar essa rampa. 90 graus, tá? Não é... a altura eles já sabem. 90º lugar aqui, tá? É só uma bolinha. Temos a altura e temos o afastamento, né? O percurso, a gente fala aqui, vamos lá, o percurso seria o nosso índice de subida. Ou seja, se você dividir a altura pelo afastamento, você tem esse índice de subida, né? A inclinação da rampa, vamos dizer assim, né? Então, esse índice de subida é dado pela altura dividido pelo afastamento. Lá na frente a gente vai dar nome a tudo isso, tá? Por enquanto a gente começa numa parte mais prática, assim. Você tem que entender na prática o que está acontecendo. Aqui sim, vamos lá. Denotamos que se nós temos a altura seria um dos nossos catetos, né? Beleza. O afastamento é o outro cateto? Outro cateto. Beleza, cateto e cateto. E o percurso? É a nossa hipotenusa. Só que agora tem um detalhe.
detalhe, né, professor Isso, Maurício? aí vamos conversar aqui olho no olho, Olho no porque aqui olho. tem que entender bem essa parte. O que acontece agora? Os catetos, lá no Teorema de Pitágoras, Eram eram só só catetos. catetos, né? Tinha a hipotenusa e 2 catetos. Catetos, Eles pronto. não tinham sobrenome, né? Só nome. Não, é porque, na verdade, eles eram só medidas, não é? Então não precisava de sobrenome. Mas agora, contudo, agora. todavia, entretanto, agora temos sobrenome. E olha que interessante. Temos um chamado de cateto oposto e um cateto chamado adjacente. Não, mas não, peraí, não, Começou calma. a complicar, tava fácil Aí, demais. calma. Não precisa ficar preocupado. Se você entender o que é oposto e o que é adjacente, já vai ficar bem claro. Aí, a pergunta é, oposto ao quê? Oposto a quem? Isso, adjacente ao quê? Adjacente a quem? Aí é o detalhe. Estamos falando de quem? Estamos falando do ângulo. Tá aqui, ó, o ângulo. Então, quando eu falo cateto oposto, eu tenho que dizer a quem que ele está oposto. Nesse caso, oposto ao ângulo alfa é a altura. E adjacente, a gente quer dizer vizinho. Adjacente quer dizer coladinho, né? Quem é o cateto que está coladinho no ângulo alfa? É isso aqui. O ó. afastamento. Isso. Eu até brinco, professora, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas meu Deus, que... Eu brinco assim, aqui em Porto Velho as pessoas moram na sub-esquina. Né? Sub-esquina, se nós formos olhar direitinho a palavra, sub-esquina. Não tem muita conexão. É porque quando eu vou sublinhar uma palavra, eu traço uma linha debaixo, não É é? verdade. Quando eu pego um metrô que é subterrâneo, ele passa por baixo da terra. Mas aqui não, aqui nós temos sub-esquina. Não é adjacente à esquina, adjacente a outra avenida, é próximo. Vizinho, Então, né? Vizinho, tá aqui então. Eu moro vizinho à esquina. Tem a casa da esquina e eu moro vizinho. Então eu moro na adjacência à esquina. Então agora fica assim uma dúvida, né? Tá, mas a gente tem o ângulo alfa. E se fosse um ângulo lá em cima? Aí esse aqui já é o oposto. Vamos fazer lá junto com eles? Vamos. Lá. Vamos colocar lá no slide então. Se a gente colocar um ângulo beta aqui, por exemplo. Porque a grande dúvida deles, qual que é o adjacente e qual que é o oposto? A resposta é, depende do ângulo. Agora a gente tem um ângulo beta aqui. Quem vai ser o oposto? Aqui esse aqui nós estávamos falando do ângulo alfa. Agora a gente vai falar aqui do ângulo beta. Quem é o oposto a beta? É o afastamento. Ah, então o cateto oposto, vou botar um CO, pode ser? Pode. Né? Deixa eu melhorar o O aqui. Um cateto oposto agora, o cateto oposto a beta é o afastamento. Isso. Certo? Porque ele está do outro lado do Agora ângulo mudou, beta. Então. E quem é o cateto adjacente É ao o que beta? está do lado do ângulo É o que beta. está grudadinho no beta. Então, o cateto adjacente ao beta É a vai nossa ser a altura. altura. E a hipotenusa mudou? Não, a hipotenusa então não a muda. hipotenusa continua sendo o percurso tanto em alfa quanto em beta. Ai, professores, acho que eu não entendi. Então vamos devagar que você vai entendendo aí aos poucos, tá? Mas vai depender do ângulo que está sendo analisado. Você vai ter o cateto oposto a ele e o adjacente a ele, certo? Certinho. No índice de subida, vamos lá. Índice de subida nada mais é do que a razão entre a altura e o afastamento. Quanto maior o ângulo, mais inclinada é a subida. Ah, com certeza, né? Quanto maior o ângulo, mais íngreme é a nossa inclinação e maior ainda a inclinação e a subida, né? E quanto maior o índice de subida, mais inclinada é a subida. A mesma informação, né? só que... Isso, de maneira escrita diferente. Isso. Certo? Beleza. Tudo bem até aí? Tudo ótimo. Então, vamos, falar um pouquinho das relações trigonométricas, que é a pauta da nossa aula. Olha lá. Isso. Nós temos 3 casos notáveis, ou mais simples, não é, de relações trigonométricas. A primeira é a relação do seno. A segunda é a relação cosseno. E a terceira é a relação da tangente. Engraçado eu falar da tangente como terceira, se daqui a pouco nós vamos entender que a tangente nada mais é do que o que nós já estudamos. Mas por enquanto está aqui, seno, índice cosseno, de subida, né? isso. A tangente já é o índice de subida. E a gente vai começar com ela. A ideia da tangente, tá? Então, falando da tangente, a gente já disse aqui que ela é o próprio índice de subida, né? Então, quando a gente falar de tangente, a gente está falando de percurso. E percurso é a razão entre o afastamento, a altura pelo afastamento. Isso mesmo. E tá? aí, o ângulo dado, se o ângulo for qualquer, eu vou olhar o quê? Cateto oposto e cateto adjacente. Sempre o oposto e o adjacente. Então poderia ser afastamento pela altura? Pode Poderia, ser. Vai depender se fosse o outro do ângulo. né?
Tá certo? Então vamos lá, a gente já falou que a nossa tangente é o próprio índice de inclinação, de subida, E é o então que tá olha lá. aqui, ó. Vamos ver lá no slide. Tangente de um ângulo, alfa, é o nosso índice de subida. Isso. Ou que seja, é a altura dividida pelo afastamento. no caso do ângulo alfa. Do ângulo alfa. Né? Com isso, a gente consegue resolver a situação problema anterior da inclinação da rampa. Então, a gente começa a surgir aí soluções para os problemas. Vamos ver. Pelo triângulo retângulo, nós temos lá o cateto oposto, cateto adjacente ao ângulo alfa. E aí, ó, nesse nosso exemplo aqui, a hipotenusa já é C, tá? Em outros ela era A. Agora nós temos lá o cateto oposto é o A e o adjacente é o B. Lembrando que estamos falando do ângulo alfa. E aí vamos, olha lá, tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente é igual a Coca. Coca. A gente pode fazer assim? Cateto oposto, a gente coloca o CO. E cateto adjacente, a gente coloca CA. Então, a tangente é dado por Coca. CO dividido por CA. Cateto oposto que divide cateto adjacente. E aí, galera, às vezes fica um pouco na teoria, né, um pouco nos conceitos, e a galera fica com um pouco de dificuldade de entender, né? Ah, professores, eu ainda não consigo entender, mas é claro, é porque na hora que vem os exemplos, na hora da prática, os exercícios aí que você vai conseguir internalizar esse assunto aí, tá certo? Por enquanto, fica anotando aí as equações, que nem essa aqui, né, já é a primeira aí, né? Pode anotar, tangente de um ângulo, determinado ângulo, que pode ser vários graus, né? Você vai ter o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Coca! Então, anota a primeira equação aí, porque a gente vai ver, assim como a gente viu a ideia da tangente, a gente vai ver a ideia do seno e a ideia do cosseno, tá? Primeiro essa parte conceitual, depois vem a prática. Fica calmo, tá certo? Vamos lá, então, na ideia de seno agora. Vamos ver. A ideia de seno já é um pouquinho diferente, né? Pelo triângulo retângulo, aí nós temos lá de novo a hipotenusa, cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente. Quem é o seno? Quem é o seno? Qual é a relação que nós temos para seno? Aí nós vamos ter que ver o seguinte, na tangente nós não usamos a hipotenusa, não é? Agora nós vamos usar a nossa hipotenusa. O seno é a razão entre o cateto oposto e a nossa hipotenusa. Então o seno é o nosso cateto oposto, CO, dividido pela hipotenusa, H. Então mais uma anotação, né? Anota essa e agora anota essa, tá? Então, para o seno, a gente vai usar o cateto oposto. Isso a gente está falando sempre desse ângulo aqui, tá? O alfa é o cateto oposto a ele, dividido pelo cateto, pela hipotenusa, pelo H nesse caso, Isso. né? Dividido pela hipotenusa, que é essa aqui. Aí a gente vai ter o valor de seno, certo? Beleza. E claro, vamos ver a ideia do cosseno. Se o aluno está esperto, está ligado, ele já sabe que se o seno usa o cateto oposto e a hipotenusa, então no cosseno provavelmente vai usar o cateto adjacente. E no cateto adjacente nós temos o quê? Vamos ver? Então, se para o seno usou o cateto oposto sobre a hipotenusa, no cosseno a gente vai usar o cateto adjacente também sobre a hipotenusa, certinho? Beleza. Legal, né? Então, para o cosseno, a gente vai usar o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembra da hipotenusa do nosso hipopótamozinho, né? Aquela lado maior do triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90 graus e que fica inclinado, né? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Então, vamos agora chegar numa conclusão, né? Vamos mensurar elas todas de uma vez só. Vamos lá. Então, as razões trigonométricas são seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as chamadas razões trigonométricas em relação a um determinado ângulo. E aí lá vem a dica, né? Muito importante. Assim como o nosso Pitágoras trouxe o seu teorema e disse pra gente, vale, meu teorema é top, meu teorema é muito legal, mas só vale para triângulos retângulos. Do mesmo jeito aqui, tá? Não mudou. Seno,
cosseno e tangente só vão ser aplicadas nesse formato de razões dentro de triângulos retângulos. Por quê, professor? Porque é só no triângulo retângulo que nós temos cateto, cateto e hipotenusa. Em outros triângulos não tem cateto, não tem hipotenusa. Guarda essa informação. É que a gente tem vários tipos de triângulo, né? Tem triângulo equilátero, triângulo isósceles. Ah, mas ele pode ser equilátero e retângulo? Pode. Porque o retângulo tem a ver com ângulos, né? Tem que obrigatoriamente ter um ângulo de 90 graus. Mas ele pode ser equilátero? Né? Será? Ele pode ser isósceles? Isósceles pode, mas equilátero... Não, equilátero eu fiquei pensando. Porque se a hipotenusa é o maior lado... Se são 3 lados iguais, você tem que ter um maior lado, então aí já nota. São descobertas, e engraçado é que muitos alunos observam esses detalhes e não falam, tem vergonha de falar, pensa assim, não, é besteira. Não é. Não esqueçam de Gauss. Gauss estava na sala de aula e de repente descobriu uma coisa e falou, professor, acabei. E ele foi confiante, né? Porque se fosse outro aluno mais acanhado, ia ficar ali... Com essa descoberta toda para ele, imagina que desperdício, hein? Ia falar assim, professora, tá certo? Não tem aluno que chega todo... Tá certo? Eu não sei, eu fiz aqui. Ele, não, acabei. Deu 5.050. A professora, o que tu fez, menino? Não, pois é. E aqui é assim, gente, então vocês vão descobrindo ao longo das aulas, né? Vão entendendo como funciona, mas uma coisa é importante. Só no triângulo retângulo que a gente vai aplicar seno, cosseno e tangente. Isso mesmo. Tá certo? Beleza. E claro que temos dicas, temos passo a passo, temos até uma musiquinha, até cantoria tem hoje, né? Tá perto aí do Natal, né? Já vamos no bate-sino. Vamos lá, vamos continuar aqui para você entender melhor. Olha lá então, temos uma tabela das razões trigonométricas, olha lá. E aí, olha só, nós vamos trabalhar a princípio, tá? Não é que não possa aparecer, mas a princípio nós vamos trabalhar com a ideia desses 3 ângulos aqui, ó, 30, 45 e 60. Mas pode ser outros, né? Podem ser outros. Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar com 30, 45 e 60. E nós estamos fazendo uma tabelinha. Nós temos valores de seno, de cosseno e de tangente. E aí, claro, a gente vai fazer os encontros, né? Seno de 30 graus. Seno de 30 é meio. Cosseno de 60 também é meio. Mas são muitos valores, né? É difícil de decorar, não é não? Não. Não é não, porque a gente vai dar uma dica aqui, né? Então, olha aqui, para 30, 45 e 60, a gente tem valores, né, de seno, de cosseno e de tangente na tabela, tá bom? Mas, é claro, né, isso por quê? Porque, gente, na hora que for fazer um exercício, vai dizer assim para vocês, o ângulo formado, tarará, é de 30 graus, aí você vai aqui, seno de 60, seno de 30. Aí é o grande detalhe, ele vai te dar o ângulo, beleza. Só que ele não vai dizer se é seno, se é cosseno ou se é tangente. É você quem vai olhar para a figura ou olhar para o problema e falar assim, não, aqui ó, ele me deu esse cateto e esse cateto está do outro lado do ângulo, é o oposto. Se é o oposto, então eu vou usar seno. Cateto oposto e hipotenusa. Mas eu não tenho hipotenusa. Então tem que estar de posse das 3 equaçõezinhas, né? Tem que estar de posse para saber aqui, qual guardadinha. que usa. Verdade. Não, vamos fazer o seguinte, nas atividades... Igual as relações métricas, a gente tem que ter elas assim para olhar e ver qual que vai usar, né? Nas atividades vocês vão poder ter na folhinha, tá? Agora na avaliação, não sei se... Não vai dar. Não, melhor não, né? Não, deixa... Então a gente vai ensinar um truquezinho, uma musiquinha que vai ensinar vocês a preencher essa tabela e não esquecer mais. Toda vez que você precisar desses valores, já vai estar memorizado. Então vamos lá, temos o bate-sino da trigonometria. Olha lá, a gente vai lá no slide mostrar para vocês, ó. Temos a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lindo, né? Agora é hora de cantar. Nós vamos cantando e vamos substituindo na tabela. Vamos lá, é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ah, legal, né? Uau! Legal, legal. Vocês viram como que a gente construiu a tabela de um jeito bem facinho, sem sofrimento? Então, todos os valores abordados aí na musiquinha, a gente construiu a tabela do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos 30, 45 e 60. Aí só uma observação, a música é top. Você tem que ficar atento aos detalhes. Os detalhes da matemática são os principais. 1, 2, 3. Se você olhar aqui, ó, ele encaixa 1, 2, 3, tanto na horizontal quanto na vertical. Ah, sim, tem que colocar na horizontal. Como né? que eu vou fazer? Eu vou acompanhar os ângulos, ó, 30, 45 e 60. 1, 2, 3. Aí, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Todo mundo sobre 2. sobre 2. Estamos no seno e no cosseno. Não esqueça da raiz no 3 e no 2, porque a raiz do 1 É 1. é 1, então não precisa colocar raiz no 1. Então não esqueça da raiz no 3 e no 2. No 1 não precisa. Agora a tangente é diferente. Toda diferente. Toda diferente. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Vamos mais uma vez? Vamos? Vamos lá. A professora Lúcia gosta de cantar. Vamos lá na lousa. Agora a gente vai fazer, não no surgir, mas vai fazer junto com vocês. Olha lá. Vamos limpar a tela aqui e vamos fazer junto com eles. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá, então. Olha lá. Vamos começar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Não esqueça da raiz. No 3 e no 2, a tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Uou! Valeu! Muito bom, muito legal, né? Vocês viram que a gente construindo dessa forma ficou bem fácil, bem tranquilo. Agora na prova só que vai acontecer isso, né? Só pensando, tá só pensando. Só pensando. Ah, tá. Se o professor presencial ouvir aí um bate-o-sino, já sabe que é da trigonometria, tá certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos lá, né? Mostrar para eles exemplos de como fazer o uso de tudo isso. Beleza. Certo? Então, bora lá. vamos lá. Vamos praticar. Deixa eu avançar aqui para a gente poder passar os valores. Vamos no passo a passo para a gente aplicar as razões trigonométricas. Como que começamos, né? Os Temos 4 passos. 4 Vamos passos lá. do Huck. Vamos lá. No primeiro passo, a gente começa assim. Conhecer as partes do triângulo retângulo. Essas vocês já conhecem. Hipotenusa, cateto e cateto. Agora com um detalhe. Lembrando que, dependendo do ângulo, esse cateto vai ter um sobrenome. Por exemplo, no ângulo alfa, aquele cateto que está lá na parte de cima do ângulo de 90 graus, ele é o cateto oposto. Oposto ao alfa. Ao alfa. Mas de contrapartida, ele é o adjacente de ao beta, né? Isso. A mesma coisa com o cateto da base. Ele é oposto a beta e, em contrapartida, ele é Vizinho do alfa. adjacente ao alfa. Então, o primeiro passo é a gente conhecer as particularidades desse triângulo retângulo, tá? Beleza. Saber quem é a hipotenusa, saber quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, tá certo? No segundo passo, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar qual das razões eu vou usar. Se eu vou usar o seno, se eu vou usar o cosseno, se eu vou usar a tangente. E como que a gente vai fazer isso? Simples. Você já sabe as partes do triângulo. Eu Então tenho você um ângulo observa aqui, ó. ali, ó, tem um ângulo, 60 graus. Ele quer calcular aquela altura H daquele poste, né? Não sei o E que. ele tem esse valor aqui. Então, o que ele tem? É a pergunta que nós fazemos. Ele tem o quê? Bom, ele tem um cateto que é oposto ao ângulo de 60 graus. Ah, ele tem o cateto oposto. Isso. E tem também o cateto adjacente, ela está do lado. Ah, ele tem coca? Coca. Ah, se é coca, então eu vou usar? Tangente. Tangente, olha aí. Então, essa identificação é a critério de vocês. Faz parte da interpretação. Certo? Beleza. E agora, o terceiro passo.
Terceiro passo, montar corretamente as proporções. Como assim, professor, montar corretamente? Observa que nós temos o ângulo e nós temos as medidas. Então, nós temos a tangente de 60. Tangente de quem? Do ângulo. Quem é o ângulo? 60 graus. É igual ao H, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Que é 20. Montei a proporção? Agora eu vou fazer o quarto e último passo. Ou seja, vou calcular o valor desconhecido, né? Isso. Então, eu já tinha aqui a tangente de 60 graus, era o H sobre 20. Vou substituir agora, mas vou buscar onde? Na minha tabela. Trigonométrica. Quem é a tangente? Tangente de 60 graus. Tangente É de o 60 raiz de graus. 3. É o encontro aqui, né? Então, raiz de 3, olha aí. Vai ser igual a H dividido por 20. Tá dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, o H é igual a 20 vezes a raiz de 3. Vamos lá, aproximadamente, né? A gente vendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? A gente vai trabalhar aí com vezes 20. Isso, então aproximadamente 34 metros é a altura desse poste. Daí o aluno pergunta, professora, mas e na hora da prova, de alguma atividade, um trabalho, e se eu não lembrar de tudo isso? Em relações a avaliações externas, geralmente eles costumam colocar os valores lá no problema. Então não precisa se preocupar, você não tem que decorar todos esses valores, porque isso não é nem normal, tá? Não é legal isso. Isso, e a gente fez um exemplo aqui usando o passo a passo, mas agora a gente tem mais 3 exemplos e inclusive um é bem aplicado à realidade de vocês, tá? Vamos lá então, exemplo de número 1 agora, na lousa, vamos identificar. Uma inclinação tem 40 metros de comprimento e forma com um plano horizontal um ângulo de 30 graus. A que altura está situada o ponto mais alto da inclinação? Esse meu 40 é o quê? Hipotenusa. Ah, é o H. E esse meu H? Esse meu H é o cateto é a altura, é o cateto oposto. Né? É o que está querendo, é o cateto oposto. Isso. E o meu ângulo é de 30 graus. Então, se eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa, eu vou usar? Seno. Seno de quem? 30 graus. 30. Cateto oposto é o H, que eu não conheço. E e a hipotenusa? É 40. É 40. Então, vamos lá. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Primeiro, eu vou ter que saber quem é o seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu tenho que olhar lá na tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2? Então, é 1 sobre 2. Vamos multiplicar aqui? Cruzado. 2 vezes H. 2H. 40 vezes 1. 40. Tá multiplicando, passa dividindo. Dividindo. 40 dividido por 2. É 20. É 20 a altura aí, né? Aí você vai ter sempre aquela coerência, aquele raciocínio lógico. Tá batendo? Tá. A hipotenusa é 40, tá certo isso? Certinho. A hipotenusa não tem que ser o maior lado do Isso. triângulo? E ela tem que ser maior que os catetos. Então, beleza, pode dar 20. Não poderia ter dado 80, por exemplo. Estaria errado, né? Aham. Um equívoco, tá bom? Vamos no exemplo de número 2. Deseja-se esticar uma corda do topo de um mastro até um ponto P, distante 40 metros da base do mastro. Sabendo que o ângulo formado entre a superfície e a corda é de 60 graus, determine o comprimento da corda. Ah, então quem eu tenho aqui, né? Eu tenho do ângulo 60, eu tenho o meu cateto adjacente. E o meu X que eu tô querendo é a minha hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa a gente usa? Cosseno. Cosseno, né? E o cosseno de quem? 60 graus. Vai ser o cateto adjacente que é 40, hipotenusa que é? X. Quem é o cosseno de 60? Busca na tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2? Isso, 1 então, sobre 2. 1 sobre 2 também. Vamos multiplicar? Cruzado. X vezes 1? É X. 2 vezes 40? É 80. 80. Então, 80 metros tem essa corda, né? Que foi puxada do topo do mastro até um ponto P. Beleza. Certinho? Certinho. E aí, né? Né? Pois é. Então, agora o que a gente vai fazer? Olha aqui, gente, nós temos um vídeo para mostrar para vocês, bem bacana. E nesse vídeo, você vai ver a matemática, a trigonometria aplicada aí ao campo, aí junto com vocês. Vamos assistir.
pode ver mais uma aplicação da matemática no sítio usando a trigonometria no triângulo retângulo, não é verdade? Verdade. Porque a trigonometria é o uso para medir, né, distâncias inacessíveis. Esse tanque aqui, por exemplo, se a gente tiver uma dimensão, a gente tem como calcular a outra. Vamos ver? Então, o professor Maurício está lá do outro lado e vai medir uma das dimensões desse tanque. Vamos lá? Mede aí em passos, professor Maurício. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 13 metros. A gente vai pensar aqui num ângulo que atravessa em diagonal aqui, mais ou menos de uns 30 graus. Então, com a medida de um lado e com um ângulo de 30 graus, a gente consegue saber a outra dimensão. Vamos calcular na aula. Olha aí, né? Que legal! Bem de maneira bem simples, bem tranquila, e a gente está vendo aí que podemos calcular distâncias às vezes mais complicadas através da trigonometria, através da matemática, Isso. né? Nós usamos um exemplo simples, né, em um tanque que alguém pensou assim, mas eu posso medir aqui com a trena. Com os passos de novo, né? Mas, numa situação, por exemplo, de um lago, que eu não consigo chegar do outro lado, ou estou fazendo um serviço e preciso saber que tanto de fio ou corda eu vou precisar esticar, e não tem como medir ali com a trena ou não tem uma trena. E aí, se você tem um artifício da matemática, perfeito, você joga ali, faz a aplicação, aí eles ficam, mas como que eu vou saber o ângulo e tal? Nós temos já dispositivos, nós temos esquadro, nós temos aquela régua que mede o ângulo, e depois eles podem até estar pesquisando, não é? Tem no YouTube como construir, só que fugiu o nome agora, aquele teodolito, se não me engano. Isso, não é? teodolito. É o teodolito. Constrói ângulos, né? Isso, você constrói ali, manual mesmo, bonitinho, e te dá uma precisão de até 80%. Verdade. Mas vamos lá, vamos tentar resolver aquela situação do vídeo? Vamos lá, então, olha lá no slide. Então, a gente tem ali, né, um tanque. A gente viu que tem, mais ou menos aqui, vamos fazer um desenho aqui dele, né? A gente tem um tanque, o professor Maurício andou na parte aqui e achou 13 metros. Aqui a gente ficou querendo saber essa outra dimensão, mas a gente viu que a diagonal aqui formava um ângulo mais ou menos aproximado, né, de 30 graus. Então, a gente pode aplicar aqui a trigonometria. O que nós temos desse 30 graus? Nós temos o cateto oposto e temos o cateto adjacente. Então, nós temos K. Então, isso vai nos gerar uma tangente, né? Ou seja, a hipotenusa, nesse caso, é a nossa diagonal. Então, tangente de quem? 30 tangente graus. de 30 graus. Quem é o cateto oposto? É 13. Quem é o cateto adjacente? É o que eu quero achar. X. Buscando lá na nossa tabelinha, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Lembra lá? A tangente é diferente, né? Então, raiz de 3 sobre 3. Temos aqui o que a gente acabou de ver em assuntos aí bem próximos, né? Uma proporção, a igualdade entre duas razões. Vamos multiplicar? Cruzado, né? Então, temos aí x vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes x. Raiz de 3x. Isso. 13 vezes 3? 39. 39, né? A gente vai usar aí a nossa raiz de 3 como aproximadamente 1,7. Então, tá multiplicando, vai passar? Dividindo, tá? Raiz de 3 igual a 1,7. Vai dar um valor mais ou menos aí. Esse tanque, aproximadamente no comprimento, tem 23 metros. Olha que legal, né? Que bacana. Isso a gente usando a raiz de 3 igual a 1,7. Então, olha aí, a gente consegue medir, né, situações com o uso da trigonometria até mesmo ali no campo, né? Até mesmo no desenvolvimento de situações do seu cotidiano, certo? Beleza? Temos o Brincando com os Números, a gente pode passar nos 5 minutos de revisão. Isso, beleza. Então tá, fechou. Nos 5 minutos de revisão a gente faz, revisa e passa o Brincando com os Números para vocês, tá joia? Até já!